O que que é o mago? O mago, ele é o mundo invisível. E aí as pessoas falam, é magia, é religião, ou o que que é? Não, esse mundo invisível é a física quântica, é a energia quântica. Então, essa parte é que me fascina, porque é a mensagem subliminar de tudo que a gente passa. Eu acho fantástico quando você faz, né? Vocês, gente, até a Aninha colocou aqui, ó, foi um ótimo curso. A Aninha participou com Ai, a gente, foi. Aninha, foi sim, sim. aluna. E assim, eu acho que não teve um aluno da Ângela que saiu como entrou no curso, Uhum. né? Ou saiu como entrou na aula. Às vezes uma pessoa foi só em uma aula ou não foram em todas. E assim, eu acho bem legal quando você faz a relação de ter uma criança interior bem resolvida com um mago, né? Você poderia falar mais sobre isso? Sim, sim. Antes de falar para vocês, já que todo mundo está gostando disso, aqui embaixo tem um aviãozinho, que é como se fosse um aviãozinho de papel. Se vocês puderem mandar para alguns amigos, que mesmo que eles não assistam agora, eles podem assistir depois. E quanto mais coraçõezinhos eles derem, mais os nossos amigos vão ouvir e saber sobre isso. Por que que a gente fala isso? Quanto mais pessoas ao nosso redor entenderem com relação a esse tema, mais leve vai ficar a nossa vida. Nós vamos interagir com menos problemas assim, ó. Você fala uma coisa, como eu não entendo que direito que você está falando, porque eu estou num arquétipo e você está no outro, a gente acha que nós estamos brigando. Você perguntou assim, a correlação da criança interior com o mago. A criança interior, a criança, quando nós nascemos, já não é mais a interior, ela precisa de três necessidades básicas: proteção, nutrição e ser amada. Quando ela não consegue receber tudo, e nós não estamos aqui julgando nenhum pai, nenhuma mãe, porque cada um tem a sua história de vida e eles fizeram o que foi possível. Então é assim, quanto mais a gente perder essa confiança, vai ser muito difícil a gente acessar o mago. Porque o mago, eu tenho que ter uma fé. A palavra do mago é fé. Então, muitas pessoas até não têm fé nem na religiosidade, porque ele não consegue acessar o mundo invisível. Ele não consegue acreditar que há algo. Vamos supor, se eu falo assim, olha, dentro da física quântica não há coincidência, há sincronicidade. Às vezes ela não consegue alcançar essa informação, porque ela não conseguiu entender que quando ela tinha fome, às vezes não foi dado o alimento para ela naquele momento. Às vezes ela não foi protegida porque ela caiu e não tinha nenhum adulto perto dela. Então, às vezes ela não foi acolhida naquele momento. Então, ela acha que quando ela necessita de alguma coisa, essa coisa não vai chegar. Então, quando você vai fazer um curso de pensamento positivo, você vai acessar essa parte de energia quântica, a pessoa não consegue correlacionar. E muito menos, às vezes, numa religião. Às vezes ela se afasta de uma religião porque ela não consegue ter esse tipo de acesso, porque a criança interior dela precisa ser acolhida. E é aí que entra a constelação, né, Ângela? Sim, isso. Quando nós percebemos que nós temos um problema, nós temos um grande obstáculo, eu falo da constelação porque é a minha formação, é onde eu posso ajudar a pessoa a ir de um ponto A para um ponto B. Então, a constelação, ela vai olhar em que parte da sua ancestralidade tem um bloqueio. Porque de geração para geração, nós vamos repetindo os padrões, e quando chegamos, vamos supor, eu chego agora aqui, a criança não é para ter todo esse problema, mas quando ela se preocupa com uma dessas três necessidades básicas, ou ela olha para os pais e ela vê que eles estão com problema, ela vai alterar as ordens do amor que o Bert Hellinger observou dentro da constelação, que é respeitar a hierarquia, respeitar a ordem de chegada na família,
A inclusão, todo mundo que nasceu na nossa família tem o direito de pertencer, e também equilíbrio entre o dar e o receber. Então, aí que entra essa grande parte da constelação. Nós vamos olhar e vamos resgatar essa criança para que ela possa vir para os dias de hoje, para o tempo atual. Legal. Eu vou fazer uma pergunta que, inclusive, é uma pergunta realmente minha. Assim. Aliás, quem quiser fazer perguntas, podem ir mandando, que hoje eu vou dar mais uma... Hoje eu prometo ler o que está aqui, tá? Tem um ponto de interrogação aí para o pessoal, né? Que eles podem acessar, eles clicam e aí fazem a pergunta. Porque se ficar só aqui na timeline, pode ser que ela seja perdida. O que uma pessoa pode fazer quando ela percebe que às vezes os pais têm quase 50 anos e passou a maioria da vida com problema na criança interior? Então, o Bert diz que nós não podemos fazer nada pelos nossos pais que seja uma carência que eles têm com os pais deles. Porque senão nós vamos inverter a ordem de chegada na família. Então é assim, existe um livro chamado Aonde Estão as Moedas? E aí é um livro curtinho, tem, né, na internet, acho que para comprar é rapidinho, e ele diz assim que as moedas que os pais vão dar, os nossos avós vão dar para os nossos pais, não é a mesma moeda que nós recebemos, porque a moeda que eu recebo, ela é metade do meu pai, metade da minha mãe. Não, eu não tenho essa moeda 100% igual à moeda que os meus avós podem dar para os meus pais. É uma metáfora, mas eu acho que eu acho que cabe bem nessa resposta, né? E aí o que acontece? Muitas vezes nós passamos a vida tentando curar essa ferida profunda dos nossos pais. E isso não é possível, porque daí eu olho para a minha ancestralidade, imediatamente eu estou dando as costas para o meu futuro e para a minha missão. Acho bem legal essa sua explicação. Uma vez você deu até uma explicação de um determinado doutor que tinha problemas, às vezes, para atender pessoas porque estava olhando para trás, né? Não olhavam para o futuro. Isso. Aí os clientes não chegam. Ele não vê. Ele estava olhando para trás, ele estava olhando para os pais. Aí as pessoas dizem, eu não posso ajudar meus pais? Claro que pode. Na postura de filho. E na postura de filho, em algum momento, eu não vou poder fazer o que eles querem. E aí, mesmo que você não fale nada, você mentalmente pensa, assim, você vai pensar, sinto muito, papai e mamãe, eu não posso fazer o que seus pais iriam fazer por você.